Recording in progress. Bom dia. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Éder, você... Bom dia. Estão me ouvindo ou não? Cláudia? Sim, tá tudo bem. Pode falar. Bom, já Thaís entra aqui. Bom dia, gente. Deixa eu pegar aqui o cronograma dessa 15ª hoje, né? 19ª temporada. Nossa, olha só que vergonha, gente. Mas vamos lá, gente. Bom dia a todos que estão aí aqui no grupo do Upgrade. Nós estamos aí na 19ª temporada. É uma bênção. E nós também demos aí as boas-vindas para todas as pessoas que estão aqui junto conosco e também no YouTube. E para você também que não está participando ao vivo, também seja bem-vindo aí, que você que está assistindo também na gravada, né? E nós vamos começar cantando o hino Brilhar por Ti, é isso, né, Cláudia? Então vamos lá, gente, vamos começar louvando a Deus nas primeiras horas do dia. Éder, antes... Vamos. Oi? Vamos fazer uma oração. Ah, sim, a oração vai ser antes? Ok. Sim. Então vamos lá. Podemos orar? Vamos lá. Querido amado Deus, Pai amado, nós estamos aqui nas primeiras horas do dia para poder entrarmos em Tua presença, Pai. Nós sabemos que somos falhos, nós somos pecadores, nós não somos merecedores, mas nós confiamos em Ti, nós estamos entrando agora em Sua presença, Pai. Que essa temporada seja uma bênção, que essa temporada seja edificante e que o Senhor possa abençoar o Alan, que ele possa vir inspirado por Ti, que os lábios dele possam ser inspiradores e que ele não fale de si, mas fale sim de Ti. Que as suas experiências possam também nos fortificar, nos fortalecer e nos inspirar a nós estarmos cada vez mais perto de Ti, Pai. Nós somos gratos porque nós temos a oportunidade de estarmos aqui nas primeiras horas do dia para Te buscar, Pai. São bênçãos que eu Te peço, não que merecemos, mas em nome de Jesus, amém. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for.
Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Muito bem, muito bem. Brilhar por ti onde quer que for. É isso aí, pessoal. 19ª temporada do Upgrade. E nós estamos recebendo o Alan Zukowski. Zukowski, é isso assim que fala, Alan? Quase. Zukovski. Zukowski. Bom, Alan, do jeito que eu aprendi a falar. tá certo. Alan, seja muito bem-vindo aqui no grupo Upgrade. Você já participou outras vezes, né? Porque, né? Você é muito bem falado aqui, né? Mas é isso, que Deus possa te abençoar. Você que é missionário na Escócia, mas é muito melhor você se apresentar. Então, que a palavra de Deus possa te abençoar aí. Amém. Então vamos lá, eu acho que eu me considero missionário há muito tempo. Já mesmo depois de formado, eu continuo me considerando missionário. Atualmente não estou na Escócia, inclusive eu voltei recentemente para o Brasil, mas pretendo voltar para lá, e isso eu vou contar mais para frente. O porquê de voltar para lá e os planos, mas por enquanto estou vivendo uma vida de missionário. Missionário é alguém que se põe a servir a Deus e a vida começa a ficar sempre cheia de surpresas e às vezes até momentos, vamos dizer assim, entre aspas, desorganizados, e eu tô nesse momento. Eu tinha minha casa e tudo mais, hoje não tenho, tô morando com família, mas por um objetivo maior, que eu vou contando depois durante a semana. Muito bem. Minha formação, enfim, vocês podem ver no meu Instagram, mas independente da formação, eu me entendi como missionário muito antes de Escócia, muito antes. Quando eu fui para a Escócia, inclusive, eu já me considerava missionário, só não tinha esse nome no meu Instagram, mas já me considerava missionário, porque o missionário é o que vai pregar e vai achar um jeito de falar de Jesus onde quer que esteja, né? Então, a partir do momento que eu entendi, que eu aceitei a salvação, entendi o que é a salvação, eu entendi que eu era um missionário. E era um missionário, eu dizia na minha Samaria. Eu sou de São Paulo, mas não morava em São Paulo. Eu era missionário em Samaria.
Mas vamos lá, eu prometi pra vocês, não sei quem assistiu a chamadinha lá do vídeo que eu fiz, convidando para o upgrade. Ah, antes até, preciso falar que é um prazer, desde que a Cláudia me convidou para participar do upgrade, tem sido muito bom, eu perdi um só. O resto eu tenho. Assim, alguns dias eu acabei perdendo, mas de forma geral eu sempre estou aqui nas temporadas. E é uma benção. Lá eu. Às vezes eu não conseguia entrar e participar tanto, porque lá são 4 horas a mais, ou 3 horas, dependendo se é horário de verão ou não. E normalmente eu já estava ali no dia a dia, já resolvendo coisas, enfim. Só que agora eu tô no Brasil, então agora eu tô com vocês. Acordei 4 horas da manhã, é, pra já ir me preparando e orando, né? Eu acho que isso é uma bênção quando a gente acorda cedo, né? Tem muito significado isso, de você estar em madrugada com Deus, né? Toda vez que a gente tem algo muito importante na nossa vida para resolver, para refletir, esse momento da madrugada é muito importante. As primeiras horas com Deus e tudo mais. Então é um prazer, eu recomendo para todo mundo, inclusive, participar quando eu falo assim, eu falo, gente, tem um negócio chamado Upgrade que é muito bom. É só para crente raiz, porque acordar 5 horas da manhã no meio de uma semana não é para qualquer um. Então é só crente raiz mesmo. Enfim, vamos lá. Eu prometi lá, para quem assistiu a chamadinha do vídeo, que eu vou contar experiências, mas a mensagem principal é a questão de como você equilibrar os seus princípios num mundo muito moderno. E por que isso? No meu caso, principalmente, porque eu fui missionário na Europa. Na Europa, o missionário não é aquele missionário padrão que a gente está acostumado, que passa perrengue. Depois eu conto mais sobre isso, mas para vocês terem uma ideia, a gente recebeu até carro com aquecedor, com um monte de coisa para trabalhar. É, mas o problema de ser missionário na Europa é outro. É exatamente isso. Um dos, né? Para mim, o maior problema na posição de crente Nutella, cara. Pois é, o pessoal fala crente Nutella, porque você tem, quando você está com conforto e tudo mais, né? Só que daí os problemas são outros, e aos poucos, conforme foi passando o ano lá, eu fui entendendo a magnitude, a grandiosidade, o quanto eu precisava intensificar muito mais minha comunhão com Deus, mas muito mais. E o principal é isso. Eu acho que todo mundo sabe de Revolução Francesa, a Europa tem muita influência disso, então a Europa é muito secularizada, dentro do meio religioso, fora do meio religioso. E aí, como que você equilibra, né, seus princípios? Como saber o que que é princípio? Como estudar a Bíblia? A gente vai falar disso essa semana. Mas vamos lá, eu vou começar aqui é, com uma pergunta que a princípio vai ser retórica, depois eu vou trazer umas perguntas que eu gosto de animar. A gente acordou cedo, fica com aquele meio sono, e eu gosto de animar. Então eu preciso da resposta de vocês. Mas a primeira vai ser retórica. A primeira é o seguinte: primeira pergunta: sua fé é tradição ou convicção? Por que que eu falo isso? Porque eu vejo muita gente, principalmente no Brasil, o Brasil é um país cristão. Então a gente cresce vendo adesivo de Jesus para tudo que é lado. A gente cresce ouvindo tudo. Ouvindo que se você fizer isso, você não vai para o céu. Ouvindo que não sei o que lá é pecado. Então a gente cresce já num contexto muito cristão. É muito fácil para a gente ter uma fé de tradição. Até certo ponto, não tem muito problema. Até porque eu, inclusive, aprecio, até certo ponto, tradição. Por isso que lá no meu Instagram, para quem viu, tá missionário conservador, não é no âmbito religioso, no âmbito religioso só partidário. É conservador religioso. E tem um porquê. Se a tradição existe ali, tem um porquê. Mas a gente não pode ter uma fé só na tradição. A tradição ela tem a sua relevância. Mas se eu falo que eu não faço tal coisa porque a minha religião não permite, ou se eu falo, eu vou para a igreja, por, por que que eu vou para a igreja? Por quê? Qual a importância? Como que eu consigo basear o motivo de eu ir para uma igreja, de eu congregar pela Bíblia, não por uma tradição? Não porque minha família vai, não porque minha comunidade vai. Então essa é a pergunta, que eu vou começar aqui, mas é uma pergunta retórica. Se a sua fé é tradição ou convicção? E aí, para a gente já sentir um pouquinho de como, como é ser missionário em qualquer lugar, tá? A primeira pergunta que eu vou fazer aqui, que eu quero que vocês respondam, é missionário em qualquer lugar. Mas lá você precisa saber responder de uma forma diferenciada. Então, a primeira pergunta, se alguém te perguntasse hoje, por que você é cristão? Como que você responderia? Aí,
gostaria de saber a opinião de vocês. Como que vocês responderiam se alguém chegasse e falasse assim, por que você é cristão? Seria talvez porque a gente se identifica com o ministério de Cristo e tentamos fazer igual ele fez, alguma coisa assim. Pô, interessante. Eu vi aqui alguém que mandou por amar a Jesus. Interessante. Eu vou introduzir aqui um pouco, eu falei, né, um pouco de como é ser missionário, porque eu me sinto salva. Vamos lá, vou aproveitar aqui as respostas que eu vi no chat. Uma coisa que. Sou cristã porque procuro seguir a Cristo. Boa. Porque aceito e entendo o sacrifício de Jesus como o único meio de salvação. Muito bom, muito bom. É, Vamos lá. Agora vamos para o próximo passo. Vou engajar aqui nas respostas de vocês. Por exemplo, tá aqui, ó, por amar a Jesus. Tem um outro aqui, porque o conheci de uma forma especial, me apaixonei por ele. Isso é muito interessante, que eu também vou chegar nesse ponto, principalmente falando de Europa. Eu vou deixar essa pergunta da Sandra, a resposta da Sandra para depois. Mas vamos lá, vou usar aqui, ó, porque eu me sinto salva, porque procuro seguir Jesus, porque amo a Jesus, entendo o sacrifício dele, muito bom. Mas vamos lá. Como que eu sei que Jesus existiu, que ele ressuscitou? Como que você me prova isso? Se você segue a Cristo, ó, como está aqui, se você ama, inclusive, que ele como que você me prova que ele realmente está atuando na sua vida para que esse relacionamento existe? Porque amar é uma decisão e normalmente uma troca. Então, como que vocês responderiam essa? E continua para todo mundo. Eu estou usando as respostas, mas quem não respondeu antes pode responder agora também. Não tem como provar. A fé na palavra me estrutura esta convicção. Interessante. Eu, inclusive, tenho uma pergunta que vai. Sandra, eu tô gostando das suas respostas aqui. Vou usar suas respostas daqui a pouco. Ah, na minha vida, com as experiências particulares que tenho. Isso é interessante, Cássia. E você, principalmente, né? Tá aí vivendo num contexto muito diferente. Inclusive, não tenho muito know-how para falar de Ásia. Eu conheci pessoas da Ásia, tenho contato com missionários da Ásia, mas eu mesmo nunca fui lá. Então, nesse ponto, é Cassiane, né? Tem mais propriedade. O relacionamento com Jesus transforma a nossa vida. Interessante, interessante. Muito bem. Mas vocês estão percebendo que, se você. Vamos lá, a gente está no meio cristão aqui. Eu entendo que para acordar 5 horas da manhã, todo mundo é muito crente aqui. Então, bom, a Cassiane tem um. Peraí. Pela Bíblia, também evidências arqueológicas e também pela nossa experiência pessoal. Muito bom, muito interessante. Por que que eu trouxe essa pergunta aqui? Porque quando a gente fala de mentalidade europeia, de uma cultura que veio de uma Revolução Francesa, de uma Revolução Francesa, a Revolução da Sabedoria, a exaltação da deusa da sabedoria, até hoje tem esse reflexo, inclusive dentro das universidades cristãs. As pessoas não aceitam qualquer explicação. Uma vez eu estava passando numa rua lá, na cidade de Glasgow, e tinha um rapaz com um microfone falando: vocês precisam se arrepender, vocês precisam se arrepender. E uma pessoa perguntou: mas por quê? Ele falou: porque vocês estão errados. Aí a pessoa perguntou: eu estou errado em relação a quê? Ele falou: em relação à Bíblia. A Bíblia é a verdade. Aí a pessoa perguntou: por que que a Bíblia é a verdade? Aí o rapaz falou: porque Jesus é a verdade, ele é o caminho e a vida. Aí a pessoa falou: mas por quê? E o rapaz parou aí. Na mente secularizada, essa explicação não é suficiente. Por quê? Porém, uma coisa que eu achei interessante, que eu vou aproveitar aqui, que eu falei que ia deixar a resposta da Sandra para depois, que é porque eu o conheci de uma forma especial, me apaixonei por ele. Isso, por exemplo, na cultura europeia secularizada, é muito lindo. As pessoas valorizam, te respeitam quando você fala, mas eles falam: isso é muito bonito para você.
eu não sei se isso encaixa para mim. E essa é uma boa forma de você entender. Essa é a mente secularizada, é científico, eles precisam de prova, o que torna muito difícil pregar, porque boa parte é o básico do cristianismo é estar na fé, é uma fé racional, mas está na fé. Então, dificulta muito pregar na Europa. Um dos motivos é esse. E aí, depois a Sandra colocou o outro aqui que eu ia comentar depois. Ah, não, mas eu tenho uma. Nossa, o tempo tá passando, eu vou ter que correr. Eu vou, então, já ir para isso. Eu vou pular a minha segunda pergunta. Que aí vem, poderia fazer a pergunta, né? Que eu vou pular. Porque acreditar em Deus também é algo que cientificamente você não prova 100%. E aí, a outra que eu vou aproveitar a resposta da Sandra. Porque aceitar a Bíblia como regra de fé e prática. Porque tá ali, ó. A fé na palavra me estrutura esta convicção. Perfeito. Perfeito. Mas como você baseia a fé na palavra? Como que você explica para alguém que a Bíblia é um livro verdadeiro? As pessoas lá normalmente são mais estudadas, têm conhecimento na palma da mão. A gente já tem, mas eles buscam muito mais do que a gente. Eles têm uma cultura mais assim. Aí o que que acontece? Quando você vai estudar sobre a Bíblia, você percebe que é muito difícil de a gente ter hoje o texto original mesmo. Como que eu sei que a cópia que estão lá nos museus estão de acordo com o que o autor escreveu lá no início? Como que eu sei que o Concílio de Nicéia e os concílios que decidiram os livros que são canônicos estavam sendo guiados pelo Espírito Santo? Então, tudo isso eles questionam. Eu sigo um rapaz ateu que ele sabe de Bíblia muito mais do que a gente. E ele questiona de forma pesada, intensa, tudo isso. E aí vem o ponto. Se a gente é cristão, a gente precisa saber explicar o porquê que nós somos cristãos. Por que que a gente consegue acreditar em algo que a gente não tem uma evidência 100%? Porque realmente não tem. Quando eu dou estudo bíblico, eu falo, tem duas decisões que você toma sem ter como ter 100% de base, que aí você aplica a fé racional, que é aceitar Deus e aceitar a Bíblia. 100% a gente não prova, cientificamente não prova. E aí vem, por que que eu consigo dizer que eu acredito em Deus, dizer que eu acredito na Bíblia, mesmo que eu não consiga provar 100%? Aí a experiência é muito interessante, que por mais que é difícil das pessoas aceitarem na Europa, é muito interessante. E aí vem muito mais o que a música que é o tema dessa semana fala. Brilhar onde quer que for, que é muito mais do que palavras. Você vai mostrando pela sua vida que você é um crente amigável, que você é um crente que estuda, que você é um crente que tem noção, que você é um crente que tem amor pelas pessoas. A pessoa vai se sentir confortável. E aí vamos falar de Bíblia, até porque a gente tem 4 minutos aqui. É, Antes de a gente ir caminhando quer dizer, já meio que caminhando para o final, vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. É um texto de Paulo, obviamente, para Timóteo, que é muito interessante quando a gente fala disso. Quando a gente fala de fé, de princípio, de defender, de saber explicar porque você é cristão. Paulo traz uma advertência para Timóteo muito interessante. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. E diz assim, ó: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. É muito interessante, porque aqui Paulo, ele está, até certo ponto, valorizando a tradição. Você fica no que você aprendeu isso aqui, fica aí. Mas esse não é o fim dele mesmo. Por quê? Porque ele fala, sabendo de quem o aprendeste. Verso 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí ele já começa a entrar. Você permanece no que você aprendeu. E por que você permanece no que você aprendeu? Não é pelo que eles disseram. Paulo não fala. Acredita porque os seus pais acreditam. Ou porque seus pais acreditaram. Mas porque a Bíblia, que a palavra de Deus te traz salvação. Aí o verso 16, que é muito famoso.
Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aqui Paulo está dizendo, tudo que você aprendeu até aqui, vamos dizer, a tradição sua é boa, permanece nisso, mas por que que você vai permanecer nisso? Porque você vai simplesmente acreditar no que te falaram, porque você vai acreditar porque eles acreditaram, porque terceiros estão acreditando por você? Não. É porque eles te ensinaram o que é certo. O que é certo? Seguir a Bíblia. Porque a Bíblia é, é, é boa para o ensino, para a repreensão, para a correção e tudo mais. Então, Paulo está dizendo isso nesse texto. E isso é muito importante para a gente, como missionário, entender que, por mais que tradições cristãs podem ter o seu valor, a gente tem que procurar por nós mesmos. Eu vejo muita gente que ouve o pastor no culto, que assiste os vídeos, para quem é adventista, Rodrigo Silva, e para aí. Ou, por exemplo, na época da novela da Bíblia. Eu lembro que eu era o diretor, se não me engano, naquela época, dos adolescentes. Estava na época, ai, não sei, acho que era a novela dos Dez Mandamentos que estava passando, eu não lembro agora. E aí, a gente estava estudando sobre Moisés e tudo mais. E um dos adolescentes trouxe, e ele, inclusive uma adolescente de filhos, e cresceu na igreja, assim, uma filha de pais cristãos, né? Cresceu na igreja. E aí ela trouxe um comentário, não, porque foi assim, assim, assim. Eu tinha noção do que tinha acontecido na novela, e eu falei, olha, é por isso que é complicado a gente assistir uma novela e não estudar a Bíblia. É complicado a gente ouvir e não conferir por a gente mesmo. Não saber defender por nós mesmos. E isso é uma coisa muito importante quando se fala de missão na Europa. Eles querem saber como você defende a sua fé. Não como o seu pastor falou, não como o Rodrigo Silva, não como ninguém. Não porque seus pais, eles querem saber você. Como você embasa a sua fé. Por que você fala que você é cristão? E aí, para encerrar e trazer uma situação que aconteceu comigo, lá eu tinha uma agenda de pregar levemente intensa, mais do que eu esperava. Para quem ficar na turma da calçada, eu vou falar como que isso impactou bastante. Mas daí esse é um bônus, tá, gente? Isso é para a turma da calçada. Fiquem aí quem quiser. Mas como que isso me impactou bastante? A rotina de pregação lá e como que era isso. Mas um dia eu estava pregando numa igreja e no final, uma mulher que era cristã veio até mim e perguntou: se você tivesse que responder, por que você é cristão? E aí o que que eu respondi, eu já vou falar para vocês. Mas o curioso é que naquele mesmo dia, né, logo depois que eu conversei com essa mulher, me apresentaram uma outra mulher que estava visitando a igreja e que era muçulmana. E ela falou: eu ouço muitas coisas lá na, na mesquita sobre o cristianismo, mas eu queria saber por mim mesma. Então eu tô vindo aqui há um tempo e eu tô visitando algumas igrejas cristãs para entender. E aí ela me perguntou, indiretamente, a mesma pergunta: por que você é cristão? E ela me fez várias outras perguntas e você tem que estar pronto para responder. Você não pode esperar pelo bispo, pelo ancião, pelo pastor. Você tem que responder por você. As pessoas querem ver autenticidade, principalmente no mundo de inteligência artificial. Você tem que responder por você. Eu passei um tempo conversando com aquela mulher muçulmana e explicando. Ela fez várias perguntas, várias perguntas. Por que que tem diferença de religião? Qual a diferença dessa igreja aqui para outra? Qual a diferença entre a igreja católica e a igreja protestante? Como que foi isso? Ela fez várias perguntas. E aí você tem que saber defender. Por que que você é cristão? É, a minha resposta foi muito parecida com o que vocês responderam. Eu gostei muito da resposta de vocês. Mas para inclusive engajar mais e as pessoas quererem saber mais, a minha resposta foi: eu sou cristão porque eu acredito e sigo a Cristo. Ponto. Que normalmente as pessoas vão querer saber mais. Que foi as perguntas que eu fiz aqui para vocês. Mas por que Cristo? E aí você tem que saber responder. Por que Cristo? Por que Bíblia? Por que tudo isso? Mas é isso é ser cristão. E, principalmente numa sociedade mais intelectual, vamos dizer assim, a experiência é boa, mas normalmente a gente põe depois. Eu ponho as experiências sempre depois, porque eles querem primeiro saber argumentos, depois experiências. Então, é muito importante experiência. Isso funciona muito na cultura africana, não sei asiática, daí a Cassiane pode falar melhor.
na nossa cultura sul-americana, mas na cultura europeia, a experiência é depois. Eles falam assim, muito bem, parabéns, mas isso é você, não sou eu. Então, primeiro a teoria, depois a experiência. E fez sentido, pelo menos, para tanto a mulher que me perguntou, que já era cristã, quanto a mulher muçulmana, fez sentido. Tudo isso tem a ver com a sua identidade. Para ser missionário, você tem que estar muito convicto de quem você é, muito convicto da sua identidade. E aí eu estou usando aqui, cada dia eu vou trazer alguma coisa diferente lá da Escócia. Para quem é adventista, sabe que existe o desbravador. Para quem não é adventista, desbravador é um ministério que a Igreja Adventista promove, que parece com os escoteiros. E eu prometo que eu já estou terminando, gente, que eu já vi aqui que já passou 3 minutos. É, esse daqui é o lenço de desbravador lá da Escócia. Por que eu trouxe isso daqui? Porque a gente usa o lenço dos desbravadores para mostrar a identidade. Semana passada a gente usou o lenço a semana inteira. Eu dei aula, eu tô trabalhando online, e aí eu ia lá, ligava o computador e já botava o lenço. O lenço, ele é uma identidade. Quando a pessoa para e te pergunta por que você está usando, você tem que saber explicar por que você está usando um lenço. Por que você faz parte do desbravador? O que é desbravador? Falando de cristianismo, quando a pessoa te pergunta por que você acredita nisso, por que você acredita naquilo, e você não sabe responder o básico das suas crenças, é como se você fosse aos poucos tirando sua identidade. Quando a pessoa pergunta assim, mas por que salvação em Jesus? Por que não salvação de outras formas? Por que o Deus da forma como você acredita? E aí você não vai sabendo responder e vai deixando essa parte para o pastor, para o ancião, você vai perdendo a sua identidade. Tem que você não tem mais identidade. A sua identidade está baseada nos outros, na tradição, não na sua convicção. E as pessoas precisam ver a sua convicção, porque você é cristão. Mas quando você vai estudando a Bíblia por você, lógico, você pode ter o suporte de pastores, óbvio, mas você pega a sua Bíblia todo dia e vai lendo e vai estudando, você vai gerando identidade. Até trouxe aqui o lenço também do Brasil. Você vai gerando identidade. Eu vou terminar com esse aqui. Por quê? Porque, apesar de eu gostar muito da Escócia, eu sou brasileiro, faz parte da minha identidade. Esse aqui é o lenço do Brasil. E aí, quando você vai estudando e você vai conseguindo responder por você as perguntas que as pessoas perguntam, principalmente quando você se propõe a pregar, quanto mais você se propõe a pregar, mais as pessoas vão perguntar, mais no meio da batalha espiritual você vai gerando identidade. E é isso que as pessoas precisam ver. A mensagem de hoje é essa. Como que amanhã a gente vai falar um pouco sobre a questão de estudar, como basear os seus princípios, porque quando você vai lá fora, muita coisa é questionada. A gente está acostumado com a nossa cultura do Brasil. Tem muitas coisas muito diferentes lá. Inclusive, para adventista, tem um ponto que eu vou falar amanhã. Mas para quem não for adventista, a gente explica aqui bonitinho. Mas eu vou falar amanhã uma coisa que é muito questionada lá. E como que você vai estudar? Como que você vai fazer isso? Como é um verso, é leitura, como é que é isso? A gente vai falar disso amanhã. Mas eu espero que vocês reflitam nisso. Brilhar por Cristo envolve ter identidade na sua pregação e nas suas convicções. Muito bem, Alan. Legal. Podemos aí aprender um pouquinho. Agora, o pessoal que tá no YouTube aí, infelizmente, se vocês não estão aí aqui junto no grupo do Upgrade, não vai ter esse bônus, né, Alan? De algumas experiências aí. Mas antes de nós encerrarmos, o momento da foto, né, o Cláudio? Esse é o momento da foto. E desde já gostaria de agradecer aí para você que tá no YouTube também acompanhando. E para você que tá assistindo também, muito obrigado pela sua participação aí. Cláudio, a hora da foto, né? A hora do pessoal passar um perfume, é isso, né? Quem quiser aparecer aí na fotinha, abre a câmera para a gente registrar esse momento e fazer uma divulgação mais bonita, né? A hora é agora. Vamos lá. Ó, primeira fotinha, 1, 2, 3 e... Muito bem, muito bem. No último dia eu tiro mais, nesse dia eu vou tirar só um. Muito bem.
Então é isso, pessoal. Para você que nos acompanhou agora no YouTube, muito obrigado. E agora nós temos um momento bem descontraído, que é a turma da calçada. Bora lá, gente. Se você tiver alguma dúvida com o Alan, agora é a hora.